Queridos irmãos e irmãs, relembrando um pouquinho aquilo que já fizemos neste período de Quaresma, quando na quarta-feira de cinzas fomos assinalados e ali o ministro dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Primeiro domingo da Quaresma, Jesus passa 40 dias no deserto e é tentado pelo demônio. No entanto, através da palavra, ele consegue confrontar toda a provocação e não desviar do caminho do bom propósito. E a gente já se colocava também diante dessa situação, sobretudo diante das provocações que recebemos e dos desvios que a gente faz, cedendo ao mal e deixando de lado aquilo que é bom. Lembramos o deserto nesse primeiro domingo, realidade de aridez que não tem muita coisa boa. Assim também a gente percebe que às vezes a vida está assim também para nós, uma aridez que é preciso ser transformada. Domingo passado a gente lembra a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e ali os discípulos ficam sonolentos, querendo fazer algumas tendas para permanecerem ali isolados do povo. É a tentação de se acomodar diante de uma possibilidade de se afastar dos problemas. Na liturgia desse domingo, o Senhor vem perguntar para nós que fruto que a gente está produzindo. E aí nós recorremos, observamos a palavra, porque Deus oferece todas as condições de a gente produzir um fruto bom. Já na primeira leitura, deparamos com aquela cena inusitada de Moisés, que percebe uma sarça que está pegando fogo e o fogo não se apaga. Ele se aproxima e ouve Deus falando com ele: tire a sandália dos pés, que este lugar é santo. E depois se mostra como Deus do povo de Israel, lembrando os seus ancestrais, dizendo que ouviu o lamento, o choro, o grito do povo que estava escravo e precisava de Moisés para que fosse libertar o seu povo da escravidão. E Moisés topa este propósito e vai, sobretudo porque percebe que Deus não abandona as pessoas. Papa Francisco, nessa visita que teve no México, na cidade de Juárez, cidade que no alto índice de violência, muito homicídio, especialmente de mulheres, ali ele dizia que toda lágrima derramada, todo choro, certamente, que isso não será em vão, que tudo isso serve para transformar os corações, para mudar as realidades. A gente lembra até mesmo Pedro, que nega Jesus 3 vezes, depois que Jesus ressuscita, pergunta se ele o ama, e ele chora, porque percebe que tinha desviado do caminho, tinha negado Jesus por 3 vezes. Então, choro que faz a pessoa ali perceber o erro que cometeu, transforma os corações, transforma a realidade. O próprio livro do Apocalipse vai dizer que Deus vai gastar sua eternidade enxugando as lágrimas de cada pessoa. E aí nós ouvimos o texto do Evangelho. O texto do Evangelho, algumas pessoas trazem uma realidade para Jesus, porque Pilatos tinha matado algumas pessoas e de uma forma abominável tinha misturado o sangue dessas pessoas com o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifício no templo. E eles certamente perguntam para Jesus, meio que julgando que aquelas pessoas eram muito pecadoras. E Jesus diz: eles não eram meus pecadores que vocês.
Agora, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. E até Jesus lembra um outro fato, quando a torre de Siloé havia desabado e 18 pessoas tinham sido soterradas. Jesus vai dizer: aquelas pessoas não eram mais pecadoras que vocês, mas se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo. Então Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, elas que se achavam inatingíveis, se achavam já perfeitas. Então Jesus diz: tome cuidado, que um dia uma torre pode cair na cabeça de vocês. Não uma torre de igreja tão somente, mas tantas dificuldades, tantas situações, pessoas que se acham até prepotentes, até do ponto de vista religioso, se achando tão protegidas, pessoas que parecem inatingíveis. No entanto, pode ser que a gente às vezes leve alguma rasteira, né? A gente cometa coisas abomináveis. Então sempre é para ser cuidadoso, porque uma torre pode cair na nossa cabeça. Aliás, Paulo, na segunda leitura de hoje, disse justamente isso: quem está de pé, cuide para não cair. Então, percebendo que todos nós temos uma fragilidade muito grande. E por fim, a parábola da figueira, plantada numa vinha, o dono veio buscar frutos, não encontrou. Reclamou com o cuidador, que já fazia 3 anos que aquela figueira estava só ocupando inutilmente a terra e não produzia fruto. Queria cortar. Mas o cuidador pediu mais 1 ano, dizendo que iria cavar em volta dela, adubar e ver se ela produzia frutos. O cuidador é o próprio Deus. Deus é esse agricultor, que mesmo diante de uma figueira que não produz fruto algum, Ele está ali colocando adubo, está ali acreditando que ela pode produzir alguma coisa que preste. Então Deus sempre tem paciência com a gente. Deus sempre acredita que nós podemos fazer algo de bom, que nós temos um potencial muito grande para realizar as suas obras. Esse é o questionamento que o Senhor faz para nós hoje. Sobretudo, lembrando que é preciso a gente se converter, a gente mudar, para que possamos produzir os frutos que agradem o nosso Deus.